Santo Deus e amado Pai, neste momento, Deus, nós queremos continuar na tua presença, Senhor, porque na tua presença nós estamos desde que nós nos despertamos nesta manhã. Mas aqui nesse momento, Deus, nós te pedimos uma bênção especial para o nosso querido Edu, que vai continuar, Deus, no estudo maravilhoso aqui do Apocalipse, que o Senhor capacite ele cada dia mais, Senhor, com teu Santo Espírito, que o mesmo Espírito Santo possa estar com cada um de nós aqui, que vamos também aprender, Senhor. Abre nossa mente, nosso entendimento para compreendermos, Senhor, o que vamos estudar nesse momento. E que nós possamos cada dia mais aprender, Senhor, mais de Ti. Isso é lindo, é maravilhoso, Pai, nós aprendermos do Teu Espírito Santo, principalmente da Tua palavra, do Apocalipse, que o Senhor tem revelado para cada um de nós aqui. Dá-nos, Senhor, a Tua revelação. Abençoa a mente do Edu, que vai explicar aqui agora, e a nossa também. Te pedimos essas bênçãos, agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, Rose, já está Osana. com o anfitrião, tá? Caso precise compartilhar. E eu Ah, não te beleza. achei ali no WhatsApp. Se você quiser me mandar um oi, eu tive um probleminha no meu celular mês Ah, passado e eu perdi alguns contatos. Acho que o seu foi um desses, tá? beleza. Não, eu, Mas eu vou mandar um oi para você, manda não um tem oi para problema. mim que eu já te encaminho Sim, já. uhum, beleza. Obrigada. Obrigado, Lisandra. Obrigado, Rosana. Rosana, pela oração, né? A Rosana havia mandado um áudio essa semana que ela estava a orar por mim. Eu também estive a orar pela Andréia, né? Louvado seja Deus, a gente ora um pelos outros e Deus vai agindo por nós. Queridos, a semana passada nós finalizamos o verso de número 15, né? Quando a imagem é, da besta começa a falar. A imagem da besta começa a falar e nós entendemos que a imagem, ou seja, um país fala pelas suas leis, né? E a gente entendeu isso aqui no verso 15. Foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, mas também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem. E hoje vamos finalizar o capítulo 13, né? A partir do verso 16 ao 18, as últimas, né, passagens aqui desse tema das duas bestas do Apocalipse 13. A primeira, já sabemos que é a Igreja de Roma, a segunda besta, Estados Unidos. E Estados Unidos é quem vai cumprir a agenda da Igreja de Roma. Vai fazer com que um decreto saia e para que todos sejam direcionados a adorar a besta. E adorando a besta está adorar a Satanás, né? Porque quem quer adoração é Satanás e usa a besta, a primeira besta, nesse caso a besta que sobe do mar, o papado, e o papado usa quem? Usa Estados Unidos, a segunda besta. E a intenção é que toda a terra adore a Satanás, ou seja, para que todo mundo perca a salvação. Então, acompanha comigo, vamos responder a penúltima pergunta aqui desse estudo. E a penúltima pergunta diz assim: qual será a consequência para aqueles que não adorarem a primeira besta, ou seja, não adorarem o papado? Qual vai ser a consequência? Vou pedir que algum voluntário aí leia para nós dois versos, versos 16 ao 18. Na verdade, Posso três ler? versos. Pode ler, lê para nós, por favor, Rosana. A todos os pequenos, grandes e os ricos, os poderosos, os livres, escravos, fez que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém compra ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número de seu nome. E aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número, pois é o número da besta, pois é o número de um homem, ora, esse número é 666. Obrigado, Rosana. Repara, meus queridos irmãos,
Em primeiro lugar, né, aqui nós vemos as categorias de pessoas que estão nessa lista e que vão receber a marca. A Bíblia fala a todos os pequenos, ou seja, pessoas que não são tão influentes aqui na Terra, os pequenos, os grandes, ou seja, aqueles que são influentes, os ricos, ok? Os pobres, e a Bíblia fala os livres e os escravos. Então, são todas as categorias de pessoas que estão incluídas nessa lista que vão receber, ou melhor, o decreto vai sair para que toda a terra, toda a gente esteja envolvida. A intenção da besta é realmente levar todo mundo a receber a marca, para que ela receba adoração. E aqui está incluído, né? Todo mundo, todos os grandes, todos os pequenos dessa terra, os ricos, os pobres, os poderosos, os escravos, os livres, os que têm nome, que não têm, toda a gente vai estar. Então, queridos, quando a imagem da besta for formada, já falamos semana passada, quando é que a imagem vai ser formada? Quando houver essa união entre esses dois poderes, entre a besta que sobe do mar, que já sabemos que é o papado, e a besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. Quando os dois se unirem, a imagem já está formada, ok? Não vamos pensar numa imagem física, porque a nossa tendência é pensarmos numa imagem física. Como estudamos na lição dessa semana que passou, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, mas não quer dizer que Cristo é a imagem, né, como é que a gente explica? Né, na fisionomia, porque Deus invisível, nós não sabemos se ele tem olhos, apesar que a Bíblia usa metáforas dizendo que os olhos de Deus não estão fechados para que ele não possa ver, mas não quer dizer que Deus tenha olhos como nós temos. Não quer dizer que Deus tenha ouvido como nós temos, mas a imagem vai muito além. É realmente algo espiritual, ok? Então, o Cristo é a imagem de Deus invisível. Qual é a imagem que Cristo representa do Deus invisível? É o seu caráter, ok? Vai muito, muito além. Então, aqui, quando essa imagem for formada, não será uma imagem física, ok? É, significa que os dois poderes, eles já estão unidos. E a partir daí, a imagem está formada. E a partir daí, a imagem vai falar. Quando fala, significa que uma lei será imposta para que a imagem fale. Então, o poder unido, quando começa a imagem a falar, significa que vai surgir uma lei para obrigar todo mundo. Que são eles? Todos os grandes, todos os pequenos, ricos, pobres, livres. Ou seja, todas as pessoas da Terra vão estar envolvidas. É, e vão levar eu e você e todos os ricos e todos os pobres, todos aqueles que têm nome, que não tenha, a tomar uma decisão. Sabe o que acontece? Quando esse decreto sair, nessa altura, o evangelho já havia sido pregado. Assim como Jesus falou em Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, quando a marca da besta sair, o evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Todo mundo tem que estar consciente, ok? É, da decisão que vai tomar. E para isso, eles têm que conhecer a outra parte da moeda, têm que conhecer que Cristo salva. Mas eles é que vão escolher se querem a marca ou não, mas vão conhecer a mensagem do evangelho. Só que nós vamos ver, né, através dos sinais, que muitos vão preferir, mesmo assim, sabendo que Cristo salva, vão preferir ficar com a marca, percebe? É algo realmente muito triste. Então, nessa altura, quando a marca sair, o evangelho tem que necessariamente ser pregado. Por isso é que nós estamos à espera do quê? A chuva serôdia, porque é ela que vai nos dar poder para que a gente pregue com ousadia o evangelho. E depois sai a marca, e aí todo mundo vai tomar decisão aonde seguir. O texto seguinte fala assim: faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Repara que a nossa tendência é nós pensarmos numa marca visível. Aliás, desde que eu converti desde que eu sou protestante, né? Protestante é quem protesta contra a Igreja de Roma, é por isso que nós somos protestantes. Eu não nasci adventista, né? Eu nasci na Igreja Católica. Eu vim da Católica, mas depois, há uns 20 anos atrás, né? Eu converti-me
e para uma outra denominação. Passei por várias igrejas, e a última é essa igreja que eu creio que é a igreja verdadeira. Como diz o Provérbio 4:18, né? A vereda do justo é como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando até que chega dia. E eu creio que eu já cheguei dia. Essa igreja representa dia. Portanto, tive que passar por muitas outras igrejas para depois chegar nessa aqui, que é a luz da verdade, né? E essa marca, queridos, ele não será uma marca visível, ok? Né, no mundo cristão, né, há muitas tentativas. Quando eu estava, por exemplo, nas outras denominações, eles diziam: olha, estão a ver o código de barra. O código de barra é a marca da besta, ok? Ou estão a ver o que está acontecendo agora com os celulares, isso é a marca da besta. Então, cada denominação, cada pessoa traz algumas coisas. Uns já disseram que a marca da besta é o cartão de crédito que você usa. Cada um traz algum símbolo de imagem é, para tentar descobrir essa marca, mas só que não é algo visível. Não é algo que a gente vai ver aqui como está nessas imagens aí, 666 na testa ou na mão. Não é isso, você não vai ter algo visível. Assim como o selo de Deus, que nós estudamos no capítulo 7, que os 144.000 vão ter nas suas frontes, ok? A marca da besta vai no mesmo sentido, não será algo visível, é algo que a gente possa ver, algo que vai estar escrito, né, na tua fronte. Mas quando a Bíblia fala que a pessoa que recebe a marca vai receber na mão, ou na mão direita, ou vai receber na fronte, tem um significado, ok? Então, para nós entendermos esse significado, vamos pensar no rei Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor, ao saber que a revelação do sonho que ele tinha, que ele sonhou, e Daniel deu-lhe a revelação, o que o rei fez? O rei decidiu erguer uma imagem toda de ouro e convidou a todo mundo que vivia no seu império para adorar essa imagem. E ai de alguém que não adorasse, né? Se a pessoa não adorasse, ela teria consequência. Então, pegando nesse simbolismo do rei Nabucodonosor, é o que é, vamos viver nesse momento em que nós estamos, ok? Quem não adorar a imagem vai ter consequência. Vai ter consequência, ou seja, a história vai se repetir, mas não vai se repetir dessa maneira. Hoje, antigamente, a adoração de imagens era realmente você se encurvar ao sol, à lua, a uma imagem física, mas hoje a adoração já não é assim. Satanás mudou algumas estratégias, ok? É, antigamente era realmente algo físico, mas hoje não necessariamente precisa ser algo físico. Hoje, por exemplo, você pode adorar um celular, você pode adorar o Facebook, pode adorar coisas, ok? Não necessariamente uma imagem. Então, essa imagem que a Bíblia está a falar, ela não é uma imagem visível, não é uma imagem visível. Então, que imagem é essa, né? Que a pessoa vai, aliás, que marca é essa que a pessoa vai receber na sua mão ou na sua testa? Que simbolismo é esse que a Bíblia está é, é, querendo nos dizer, né? O que simboliza a mão e o que simboliza a testa? Evidentemente que será algo distintivo de lealdade à besta, não uma marca visível, mas algo característico que relaciona os adoradores àquela besta e que indicam que aqueles adoradores pertencem àquela besta. Quando nós estudamos os 144.000, Apocalipse 7 e Apocalipse 14, também vamos estudar um pouquinho, né, na próxima semana, fala que eles têm o caráter de Deus, ou seja, tem o selo de Deus nas suas frontes. E aquilo relaciona eles com o Deus que eles servem. Então a besta não vai ser diferente. Então é algo que relaciona os adoradores à besta. Então a gente não fica difícil nós sabemos que marca é essa. Repara que a mão direita ou sobre a fronte são símbolos apenas onde a mão direita representa o trabalho, representa uma ação, ou seja, é alguém agir em conformidade com uma besta quer que a pessoa haja. Salomão fala assim em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Percebe? Então, é o que vai acontecer. O símbolo da mão é isso, simboliza trabalho.
A pessoa vai trabalhar, ok? Vai fazer uma ação, o agir em conformidade com a besta. Mas, vamos voltar aqui a esse texto. Muitas das vezes, ela vai fazer porque ela tem uma necessidade. Percebe? Ela vai fazer, vai agir em conformidade com a besta por causa de uma necessidade. E já vamos chegar nesse momento. Agora, sobre a fronte é o quê? É a parte lógica do homem. É aqui onde as decisões são tomadas, ok? Nessa parte aqui frontal, né? Nós temos aqui um lóbulo frontal onde, onde passa todas as informações, onde nós tomamos decisões aqui. Então, essa marca vai indicar a influência não somente da ação da mão, ok? Mas também da consciência. Ou seja, tem pessoas que vão estar é, 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 conscientes, ok? Que ela vai estar convicta, vai ter uma convicção pessoal na sua mente, mas tem pessoas que vai tomar a marca pela conveniência. Por isso é que a marca é colocada na mão, pela conveniência. Porque imagina você que é mãe, que tem 5 filhos e não pode comprar, não pode fazer negócios, não pode pagar. Há pessoas que não se prepararam, vão dizer assim, olha, dá-me logo essa marca, porque eu não vou deixar os meus filhos passar fome. Tá? Percebe? Percebe o que a mão representa? Conveniência. Conveniência. Aqueles que não confiaram em Deus, não se prepararam, ok? Não tiveram esse relacionamento com Ele, sabem que Jesus salva. Eles sabem que Jesus salva, né? Satanás não sabe que Jesus salva? Claro que sabe. Por que não fica do lado de Cristo? Realmente não se, é rebeldia, percebe? Então, muita gente vai preferir tomar a marca por causa de conveniência, porque eles não vão deixar de comprar, não querem, vão estar agarrados a seus bens. Como é que vou deixar de fazer negócio? Eu tenho uma fazenda que custa milhões, como vou deixar de vender as minhas coisas, percebe? Então, vão receber a marca por conveniência, símbolo da mão, ok? Ação. Mas tem pessoas também que vão receber a marca por convicção pessoal, percebe? Vão receber a marca por convicção pessoal. Sabem que Jesus salva, mas estão convictos que o sistema da besta é melhor. E então vão querer estar convictos, né, que a besta é melhor. E a gente vai ver no Apocalipse, quando estudamos o Apocalipse 17 e 18, que essas pessoas vão estar realmente vão querer comer a besta, vão querer se rebelar contra a besta, só que será tarde demais. Uma vez que você já recebeu a marca, uma vez que você já está dentro do sistema, não tem como voltar atrás. Então, são esses dois simbolismos, gente. Mão simboliza trabalho, ou seja, o agir em conformidade com a besta, e o lobo frontal, né? Na fronte significa que a pessoa tem convicção pessoal, ou seja, ela tomou a decisão dela consciente, consciente. Então, é isso que vai acontecer. Agora, para que ninguém possa comprar ou vender. Aqui nesse verso nós vemos que quão severo será o fim, o controle geral das nações, levando-as a depender da besta, quer na adoração, ao ponto que todas as classes de pessoas não poderem comprar ou fazer negócio, ok? A não ser que tenha que ter a marca da besta. Realmente é um controle geral. Para você fazer negócio, para você vender, olha, comprar combustível, para você pagar a tua eletricidade, para você pagar a água, né? Pessoas que pagam água, precisa cooperar com o sistema. Caso contrário, não tem como fazer negócio. Não tem como estar dentro do sistema. E então, aqueles que não entrarem dentro do sistema vão sofrer consequências. E a última consequência é a consequência de morte, né? Somente aqueles que têm a marca vão poder fazer negócio. Agora, quando nós estudamos o sinal de Deus, que os 144 mil têm na sua fronte, nós descobrimos que eles vão ser selados com o selo de Deus, que é o sábado. Ezequiel fala assim, Ezequiel 20:20, é um texto bem fácil da gente decorar, pelo fato do verso ser 20 e o capítulo também ser 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. O selo de Deus é o sábado, é o selo de Deus. É o que vai estar de uma maneira não física, mas vai estar na fronte daqueles que amam a Deus. Ou seja, na consciência daquela pessoa, ela entende que
a guarda do sábado, né, é o sinal do selo de Deus. E as pessoas vão estar seladas porque elas reverenciam o mandamento de Deus, quer estar ao lado de Deus. Então, a marca da besta será o contrário. Será a guarda de um dia em que Deus não pediu que a humanidade guardasse. A marca da besta será realmente a guarda do domingo, ou seja, andar em lealdade com quem? Com a besta. Enquanto que aqueles que têm o selo de Deus, que é o sábado, andam em lealdade para com o Criador. Quando Deus fala no quarto mandamento, né? Lembra-te do sábado para me adorares. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o santo sábado do Senhor. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Então, aquela pessoa está sendo leal para com o Criador. Enquanto que aqueles que querem ser leal à besta, por causa do quê? Do negócio. Porque querem continuar a fazer o negócio. Então, preferem ter a marca, ou seja, preferem ser leais à besta, para continuar a fazer negócio. Então, vão ter o domingo como dia de adoração e não o sábado como dia de adoração. Percebe? Então, os últimos dias que nós estamos a viver, o problema vai estar na adoração. Ou você é da besta e guarda o domingo como dia de descanso, dia de adoração da besta, ou guarda o sábado como Deus quer. Agora, eu fico com quem? Com Deus ou eu fico com os homens? O que vai ditar se você vai ficar com Deus ou com os homens não é o fato de nós sabermos a verdade. Não é o fato de eu ser adventista. Não é, sabe? O que vai ditar realmente é a nossa comunhão que nós temos com Deus. Porque você sabe que Jesus falou que muitos vão vir do Ocidente e do Oriente para sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E enquanto os que são do reino vão sair dele. Percebe? Então, a profecia de Cristo é mesmo que Ellen White depois vai dizer que muitos que estão na fileira do adventismo vai sair dele para outros entrarem. Então, o que vai ditar se você vai querer receber a marca ou não é a tua comunhão com Cristo. Percebe? Porque muitas das vezes você conhecendo a Cristo, mas vai preferir a marca por causa que você está agarrado aos teus bens, está agarrado às tuas riquezas, e vai preferir a marca, vai preferir fazer negócios. Não vai deixar os teus filhos com fome por causa de um domingo para adorar, percebe? Mas se você tem comunhão com Cristo, você vai dizer assim, não, desculpa, eu prefiro morrer. Como Paulo disse, né, em Gálatas 2:20, eu prefiro morrer para servir a Cristo. Agora, se nós não temos comunhão com Ele, não temos essa preparação diária, lá no fim, vamos negá-lo como Pedro. Pedro falou assim, Senhor, eu não vou te negar, nunca, jamais. Jesus falou assim, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai 3 vezes você vai me negar, Pedro. E Pedro falou assim, não, Senhor, não vou te negar. Pedro tinha convicção que ele não ia negar Cristo, mas quando veio a hora da provação, o que aconteceu? Pedro por 3 vezes falou assim, eu não conheço ele, não conheço. E a Bíblia fala, eu penso que é o livro de Mateus, uma menina falou assim, Pedro, você também é discípulo dele, que eu também sei. E Pedro falou para a menina, eu não conheço esse homem, não conheço. Pedro negou a Cristo. Se Pedro, que andou com Cristo, negou a ele, agora imagine eu e você, né, que não conhecemos a Cristo fisicamente, nós nunca estivemos com Cristo fisicamente, nós estamos com Cristo no mundo espiritual. Imagina Pedro, que negou a Cristo. Por isso que a nossa comunhão diária com ele é necessária, porque isso é que vai ditar se nós vamos querer tomar a marca ou ficar do lado dele. Agora, se não temos comunhão com ele, com certeza vai ser fácil a gente pegar a marca, por causa que estamos agarrados às coisas desse mundo. Agora, depois o texto continua dizendo assim, o nome da besta ou o número do seu nome. Ok? Em Apocalipse 14, verso 1, lá os 144 mil, né, descrevendo eles, fala assim, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Vocês repararam que os que são de Deus têm o seu nome escrito na fronte e os que são da besta não é diferente. Tem também o nome da besta escrito. O que é isso? É a consciência, percebe? É o agir conforme a besta. Aqueles que são de Deus vai agir conforme a Deus, lealdade a ele. Mas os que vão ser da besta vão agir em lealdade à besta. Ok? Então, os que são do cordeiro recebem seu nome e o nome do seu pai. Por outro lado, os que são da besta também recebem o nome da besta e o número dela. E agora que entramos aqui
no último verso, né, o que simboliza esse número da besta. Já sabemos que essa marca é a guarda do domingo, a lealdade à besta, não é? É, agora, o que simboliza é o verso 18, né? Onde vai falar do número. E lê para nós, por favor, Rosana, o último verso novamente, o verso 18 agora. O que simboliza o número da besta? Porque a Bíblia vai dizer para a gente calcular esse número. Vamos entrar agora no último verso daqui do Apocalipse 13. Por favor, Rosana, lê para nós, por favor. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Muito bem. Agora, a Bíblia fala, aqui está a sabedoria. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número do homem. Tem aqui várias metáforas, vários símbolos para a gente realmente pesquisar mais e descobrir mais, né? Porque a Bíblia fala uma coisa, olha, calcule o número da besta. E a Bíblia dá outra dica, é número do homem. E dá mais uma, esse número é 666, ou 666. Agora, repara que muitos, né, no mundo evangélico, mas também no nosso meio também, usam o cálculo a partir de um nome para obter o resultado 666. E o cálculo mais usado é aquilo que está na mitra do Papa. Porque você sabe que aquela mitra que o Papa tem na cabeça tem lá um nome escrito. E lá fica escrito assim, olha, Vicarius Filii Dei. Ok? É isso que o Papa tem escrito na sua mitra. Vicário Filii Dei. Quando a gente traduz para o nosso português, é vigário de Filho de Deus. Ou seja, o Papa se intitula Filho de Deus. E não é um filho qualquer. É realmente um filho que tem autoridade, assim como Cristo, ok? Percebe? É por isso que o Paulo fala que ele é o homem do pecado. Por quê? Porque ele se assenta no santuário de Deus, fazendo do próprio Deus, né, recebendo adoração. Por isso é que nesse ministério, ou melhor, nessa igreja, nesse sistema, as pessoas vêm até ao sacerdote para confessar seu pecado, e quem perdoa o pecado é o sacerdote. Ou seja, o sacerdote recebe o quê? Adoração. Então, o apóstolo João fala assim, é número do homem. E esse número é 666, calcule ele. Então, muitos pegam nesse título aqui, Vicário de Cristo, para calcular o número da besta. E realmente, quando você coloca é, é, o Vicário de Cristo, ou melhor, o Vicário Filii Dei, né? Quando você coloca em numeração romana, e nós aqui já estudamos numeração romana, não é difícil de saber, o V significa 1,5, o V é 1,5, a letra I é 1, o C é 100, o A não existe na numeração romana, o R também não, o I é novamente 1, V5, o S não existe na numeração romana, o F também não. Ou seja, o L é 1,50, quando o D é 1,500 e o E não existe, e o I é 1. Quando você calcula tudo, realmente dá 666. Percebe? Ou seja, aquilo que está na mitra do Papa, Vicário Filii Dei, 666, realmente. E o Paulo chama esse homem do pecado. Repara, 2 Tessalonicenses 2,3 chama o Papa, né? Porque o Paulo está falando desse poder aí, desse poder, o homem do pecado. E Daniel, capítulo 7, verso 25, o chifre pequeno, que é o mesmo poder, mudou o tempo e a lei de Deus. Então, não há na história mundial da igreja alguém que alterou, ok, a lei de Deus. Você não encontra. O único poder religioso que alterou a lei de Deus foi realmente a Igreja Católica Romana. E parece uma coincidência, né? O Apocalipse dizia para você calcular o número da besta e aquilo que está na mitra do Papa, ok? O Vicário Filii Dei dá realmente 666. Parece muita coincidência, não parece? Verdade. Mas tem mais coisa vindo aí, mas vou deixar aqui para a Ariadna. Ariadna, por favor. Então, irmão Eduardo, quando eu entrei para a igreja, eu aprendi Uhum. assim, há 32 anos atrás, que era vigário Filii Dei. Aí dá Isso, realmente certinho, através da numeração do romana. cálculo.
Mas já caiu essa tese, né? Já disseram que Uhum, não tem nada a ver mesmo, uhum. mas é muita coincidência mesmo. É realmente, né, Ariadne, é verdade. É. Mas é lógico que agora que a gente vai ver mais coisas, porque é lógico que essa interpretação, né, muitos anos, como a Ariadne falou, né, ela já está tantos anos na igreja e ela aprendeu assim, e ainda hoje ainda continua falando assim. Mas, no entanto, há muitas questões que surgem através dessa interpretação, se bem que bate certo. Mas quando a gente olha para o verbo que está lá, que é o verbo calcular, né? Que nós traduzimos para o português como calcular, a palavra original do grego é essa palavra que está aqui, que eu não sei pronunciar ela, ok? Psi, psifiso, talvez assim, nem sei falar isso. Essa palavra ela tem um outro significado que vai além de calcular. É lógico, simboliza calcular, mas também simboliza contar, simboliza descobrir, interpretar, vir a conhecer, tem outro significado. Não somente do significado literal do cálculo matemático, mas também de descobrir, investigar, interpretar, né? Conheça mais, percebe? É o significado dessa palavra. Então, quando a gente vai mais a fundo, interpretando o número 666, podíamos dizer que o 777 é o número de perfeição, onde representa quem? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, ok? Né? É o Deus Criador, o Deus que cria tudo em 6 dias e no sétimo ele descansa. É uma trindade unida, ok? 777, um número realmente de perfeição total. Agora, quando você vai para 666, a Bíblia fala que é o número de homem, ok? Se é o número de homem, então é um símbolo. Se 777 é o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então esse 66, se a gente interpretar ele, também pode ser uma falsa religião, um falso Deus, que está composto por quem? Pelo Satanás, que quer adoração, que usa quem? Usa o papado, a besta que sobe do mar, e usa também os Estados Unidos da América, a besta que sobe da terra. Percebe? Então, o 666 é realmente uma falsa religião, é, um, é uma falsa trindade. Apocalipse 14, a gente vai ver essa falsa religião, né, expressa no Apocalipse 14, composto realmente por esses três aqui: Satanás, Papado e Estados Unidos da América. Fazem um trio, uma trindade falsa. Então, repara também que depois do sexto dia, que dia que vem, gente? Fala comigo, eu quero vos ouvir. Eu só ouvi hoje a Ariadna e a Osana que está ali para nós. Depois do sexto dia, que dia que vem, gente? Depois do sexto dia da criação, que dia que Deus fez? Sétimo, Que, o sétimo. o sétimo. Deus, ele, se bem que a gente pode falar que ele criou, né? Na verdade, se bem que sábado já existiu, mas pronto, aqui na Terra ele cria esse dia para dar para Adão. Ele cria o dia, ele separa o dia, ok? Santifica o dia e abençoa. Aí que a gente vê que esse dia tem importância. Agora, por que é 6, 6, 6? Porque depois do 6 era para vir o quê? A criação, o Deus criador. Como é que a gente sabe que Deus é criador? É a partir do qual mandamento? É a partir do quarto mandamento. Lembra-te do sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É através do mandamento do sábado que eu sei que Deus é o Criador. Percebe? Então, o 666 é uma insistência de você querer, imagina, chega no sexto dia, para ser o sétimo, para ser o dia do Senhor, não, é meia outra vez, ou seja, é uma rebeldia. Percebe? O número 666 é uma rebeldia contra os céus. É alguém que não reconhece a criação. Porque depois do sexto dia vem o sétimo, que é onde nós reconhecemos a Deus como Criador. Então, o 666 é uma insistência no erro que não quer chegar no sétimo, percebe? Sexto, não, é meia, mais uma meia e outra meia. Não quer realmente reconhecer o Deus como o Criador. Ok? Ariadna? Irmão Eduardo, eu também aprendi que o quarto mandamento vem os três títulos de Cristo, né? Ali, de Jesus, Uhum, como Criador,
como Salvador e Redentor. Ali está a característica dele no quarto mandamento. Esses três atributos, né, a Deus. Que por isso que ele repete também 666. Ele quer repetir os mesmos atributos. Atributos que somente Deus tem. É Também. verdade, é isso aí. É uma insistência na rebeldia. Realmente não reconhecer e querer insistir. Por isso que fala que é número de homem, ok? É, é número de homem. E realmente quem está à frente desse sistema é um homem. É um homem que Paulo fala, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Algumas versões traduzem como o homem da iniquidade. Ele é que está à frente desse sistema. É ele que diz que primeiro está quem? Primeiro está o homem, depois está o quê? Está a palavra de Deus. Mas é o contrário. Primeiro sempre existiu a palavra de Deus. Aliás, Isaías fala que tudo pode cair nessa vida, cai a erva, cai a flor, murcha tudo, mas a única coisa que não murcha é a palavra de Deus. E o líder mundial, né, desse movimento do papado diz que primeiro está o homem, Deus criou o homem, depois é que criou a palavra. Não é contrário. A palavra sempre existiu, porque a palavra veio da boca de Deus. Deus não tem princípio nem fim. E eles dizem assim, não, nós podemos mudar, ok? Podemos mudar sim, e nós mudamos o mandamento de Deus, mudamos sim, eles reconhecem isso, mudamos o mandamento de Deus, porque primeiro está o homem. O homem foi criado primeiro, por isso que a gente mudou. Percebe? Não. A Bíblia está em primeiro lugar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus falou, o dia da adoração é sábado, é sábado. Eu não posso mudar. Percebe? Mas lá mudar esse dia de adoração. Agora, queridos, já estamos bem perto dessa união, né, desse poder civil e religião. E o mais importante para nós é não cairmos. Nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis nas coisas pequenas, porque é isso que vai ditar se nós vamos receber a marca ou não. Porque é muito bom, nós estamos aqui na sala Emanuel, estamos a ouvir, e bom, e a gente sai daqui fortalecido e tal, mas se a gente deixar de ter comunhão com Cristo, quando vier o momento da prova, você vai preferir pegar a marca por causa da conveniência do que adorar a Deus, percebe? Por isso, não nos agarremos às coisas desse mundo. Tudo vai passar. O apóstolo Paulo falou assim, atentai para as coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos, essas são temporais. Que coisas a gente vê? É tudo que está nesse planeta, todas as riquezas desse mundo. Aliás, foi que Satanás falou para Cristo, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas se os olhos de Cristo estivessem nas coisas desse mundo, talvez ele teria adorado Satanás, percebe? Então, se eu e você tivermos com os olhos nas coisas desse mundo, nós nunca vamos atentar para as coisas que os olhos não veem. E a Bíblia fala assim, olha, aquilo que o ouvido não ouviu, e os olhos não viram, nem subiu ao pensamento humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Agora, como que eu vou herdar isso? É não atentar para as coisas que os olhos veem. Percebe? Porque isso é que vai ditar o fim de tudo. Se você vai pegar a marca, vai preferir pegar a marca ou vai preferir estar do lado de Deus e aceitar a consequência. Ok? Que Deus nos abençoe, mas antes de passarmos aqui para a Ariadna, no próximo estudo, que é a semana passada, nós vamos começar a estudar as 3 mensagens já angélicas, que está lá no Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Agora eu passo aqui para a Ariadna e mais o irmão quiser fazer algum comentário do estudo dessa noite. Ariadna, por favor. Irmão, eu estava aqui pensando, eu coloco muito na mente dois versículos bíblicos. Um está lá em Isaías, eu não sei dizer o capítulo e o versículo certo, mas eu sei que fala assim: se você não consegue acompanhar os que andam. Não, se você não consegue acompanhar os que andam a pé, que dirá os que andarão a cavalo, né? E tem aquele outro, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Não A gente caia. não pode ceder nas pequenas coisas. Eu trabalho em escola, sou professora, né? Aí eu vi uma dirigente de turma, veio o sábado letivo, né? Tem sempre o sábado letivo, eles inventam o sábado letivo. Aí eu não vou. Eu cheguei para a direção, a primeira coisa que eu faço é chegar para a direção e digo, ó, eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o quarto mandamento, então eu cumpro a ordem de Deus, eu não vou estar presente nos sábados letivos. Me coloque em outro dia, eu venho trabalhar numa boa. Aí teve um ano retrasado, eu estava no colégio, eu era nova também no colégio, mas eu já tinha acho que uns 3 meses lá. Entrou uma auxiliar de disciplina, e ela falou assim: sábado tem. Falou para mim assim: sábado tem sábado letivo. Aí eu tenho que vir. Eu falei: não, eu não venho. Aí foi
embora. Depois ela foi perguntar lá para a coordenadora por que que a Ariadna não vem? A gente tem que vir, ela não vem. Eu disse, porque a Ariadna tem a religião dela aí, guarda, acho que é um sábado, não sei como é que é, não. Aí ela veio me perguntar, Ariadna, por que que você não vem? Eu falei, porque eu sou adventista, expliquei para ela. Aí ela disse assim, eu também sou. Eu falei, você vem, irmã? Ela falou assim, eu sou nova aqui, a primeira semana. Eu falei, não existe isso, irmã. Não existe Verdade. nova. Diga, você tem que falar a mesma língua, nós temos que Amém. falar a mesma língua. Isso É aconteceu a verdade. mesma coisa quando eu estava na faculdade. As professoras falavam assim, e Aregna, você não vai se formar, porque a formatura cai no sábado. Eu falei assim, Deus proverá. E eu Amém. não ia, às sextas-feiras à noite, eu não comparecia. E teve um professor que falou assim, falou, para a honra e glória de Deus, a melhor aluna que eu tenho não frequenta as minhas aulas às sextas-feiras e tira as maiores notas. E eu Amém. glorifiquei a Deus por isso, porque eu fui fiel ao Senhor os 4 anos de faculdade. Antes de eu entrar, eu falei para o Senhor assim, Senhor, que eu tinha que prestar o vestibular, eu falei, Senhor, se for para eu te perder em 4 anos, eu não quero realizar o meu sonho. Mas se for para honrar e glorificar o teu nome nesses 4 anos, me coloque lá dentro. Eu tirei o primeiro lugar no vestibular na época. Eu falei, Amém. louvado seja Deus. E foi o lugar onde eu ganhei mais almas para Jesus, porque eu não negava o nome dele de maneira nenhuma. E na guarda do sábado, principalmente. Então, Deus me honrou da maneira como eu honrei. Agora eu vejo gente de anos de igreja, eu era novinha de igreja, só tinha 1 ano de igreja. Aí fala assim: é comunhão com Deus, não é quantidade de tempo na casa do Senhor. É É verdade. quantidade de tempo com o dono da casa, o dono da palavra, andar com ele e tentar obedecê-lo, né? Não sou perfeita, mas eu busco essa perfeição Amém. em Cristo. Uau, que tremendo testemunho, Ariadne. Louvado seja Deus. Realmente é isso que nós precisamos, queridos. Precisamos andar de sinceridade ao lado de Cristo. Porque se você não é fiel nas coisinhas, às vezes a gente fala assim, mas é só um diazinho, queridos. Eu tenho um colega que nós trabalhamos juntos, e ele é adventista, mas aqueles adventistas que não têm uma carta numa igreja e fica andando daqui para ali. Ou seja, e ele uma vez falou assim, Eduardo, sabe, esse sábado que passou, eu fui trabalhar, mas eu não senti assim o peso na minha consciência. Não, eu fiquei assim, tranquilo. Eu falei assim, irmão, você precisa vigiar, sério. Eu fui trabalhar no sábado e não senti o peso na consciência. Realmente, querido, se nós não somos fiéis a Cristo em pequenas coisas, como é que as coisas maiores que vier, como um decreto em que nós não podemos comprar, nem vender, nem fazer negócio, nem pagar o seu boleto ou a sua conta. Gente, como é que vamos sobreviver? Percebe? Que muitos vão preferir assim, dá-me logo esse decreto. Eu não vou passar fome, nem pensar nisso. Dá-me logo. Deixar de comer a minha carne, nem pensar nisso. Dá-me logo esse decreto aí. Dá-me essa marca logo que eu quero continuar a fazer os meus negócios. Por isso que é tão importante nós sermos fiéis a coisinhas que a gente às vezes parece que é pequena, mas não é não. É uma prova que vai mostrar que se você é fiel nesse pequeno, quando vier a prova maior, você vai conseguir ser fiel também. Percebe? Temos aqui o irmão Moisés. Por favor, irmão Moisés. Boa tarde, Eduardo. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho capciosa, porque é o seguinte: ninguém nunca questionou no estudo da Bíblia, porque o que acontece? Quando a gente está estudando a Bíblia, o grego, ele tem, na linguagem grega, eles não têm um superlativo sintético como nós temos no português. Uhum, Então, eles usam muito repetição. Ninguém uhum. nunca questionou o 666 poder estar dentro dessas repetições também? Eu não, eu não sei responder, Moisés. É sério. Não, porque é assim, existem algumas coisas que a gente vê, a confirmação é sempre repetição, né, para afirmar alguma coisa. Eu nunca vi ninguém tocar nesse assunto. Aí É, eu fiquei curioso, eu já estou curioso aí, isso há um monte de tempo. Falei, não, qualquer dia eu vou perguntar. Mas nunca surgiu uma oportunidade no estudo para perguntar, né? E hoje surgiu, eu falei, vou perguntar. é. Realmente, alguém consegue ajudar o Moisés nessa questão aí? Por que essa repetição do 666? Por acaso também nunca pensei nisso, Moisés. Nunca pensei nisso. Eu acho assim, é muito fácil a Aham. gente aceitar a primeira conclusão que tiveram, né? Mas não vejo assim, ninguém buscou outro. É verdade, cara. É verdade.
Isso E me é incomoda. isso e é isso que o verbo fala, pesquisem, busquem, estudem, é isso. Mas a gente fica realmente contenta com aquilo que já tem, né? É isso. Uau. Muito bem. Lisandra, ainda estamos dentro do tempo ou já finalizamos aí? 4:10 já. Amém. Então é isso, gente. Se preparem para a próxima semana. Vamos começar aqui com as mensagens angélicas, Apocalipse capítulo 14, e vamos ver o ápice aqui, né, do livro, porque né, esses 3 anjos que vai aparecer aqui é uma representação nossa, né? Nós somos esse anjo que fomos incumbidos para pregar a mensagem. Muito bem. Pode orar pra gente, Du? Vamos fazer oração. Vamos orar então. Querido Pai, querido Deus, chegamos ao fim aqui do Apocalipse 13, onde vimos aqui situações que é, estão para chegar, onde vai dividir as águas, aqui nesse mundo, onde pessoas vão tomar decisão. Mas isso continua a derramar teu espírito para nos ajudar a pregar, para ajudar a mostrar Jesus para as outras pessoas. Ainda mais do que isso, Pai, para nós nos prepararmos, para sermos fiéis nas coisas pequenas, para quando vier essa prova maior, que todos nós venhamos a ser aprovados e não acharem falta, como tu falaste ali para o rei Belshazzar. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Que ninguém aqui venha se achar em falta. Fica, Pai, com toda essa equipe aqui da Sala Emanuel, cada membro dessa igreja virtual, continua a abençoar suas famílias, suas casas, no propósito que eles têm, que nós sejamos luzes, sejamos pontes para ligar pessoas a Cristo. Muito obrigado por tudo. Fica conosco numa semana que já começa aqui para nós na Europa, mas ainda no Brasil e outras partes do globo ainda estão nas horas sagradas. Nos guarda do maligno. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Ô, Eduardo, perguntar uma Oi.